Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de livros para você ler ainda em 2025. Então se liga aí. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, me siga lá no Instagram e me conte aqui se você já leu algum desses livros e me dê dicas também de livros que você acha que eu devo ler ainda em 2025. O último mês do ano tá aí e a gente ainda tem muita coisa para ler. Esse é um mês que normalmente não tem muitos lançamentos, assim como os 2 primeiros meses do ano seguinte. As editoras dão uma baixada naquilo que elas vão lançar, principalmente porque já colocaram tudo na rua lá em outubro e novembro e o pessoal agora no final de ano tá saindo de férias. Então eu resolvi pegar 5 livros que eu li esse ano e que eu acho indispensáveis que vocês também leiam eles em 2025. Mas para fazer essa lista a gente teve algumas classificações ali, alguns detalhes que esses livros precisavam cumprir para entrar nela. A primeira delas é que precisavam ter sido lançados aqui no Brasil este ano, em 2025. A segunda é que eles precisavam ser de suspense ou de terror, que é aquilo que a gente mais consome por aqui. Vou começar com o melhor livro de terror que eu li no ano até agora, o nome dele é Imagens Estranhas, livro escrito pelo Uquetsu. Teve um mundaréu de livros do Uquetsu sendo lançados esse ano aqui no Brasil, parece que descobriram ele assim do nada e despejaram a literatura dele por aqui. Eu li os 3 livros, tá? O primeiro deles, o primeiro que eu li que me deixou extremamente maravilhado pelo terror, pela forma como ele escreve, foi um dos primeiros livros asiáticos que eu favoritei, é o Imagens Estranhas. A gente vai ter uma série de contos onde as imagens são o que de pior pode acontecer para aquele enredo. Gostei demais. Depois foram lançados ainda aqui no Brasil o Casas Estranhas e o Casas Estranhas volume 2. Eu não gostei de nenhum desses 2 livros. Talvez eu não tenha gostado porque o primeiro livro que eu li do autor foi maravilhoso e já me encantou muito, e os outros livros eu achei que não seguiram a mesma pegada de serem tão bons quanto esse primeiro. Se estamos falando de um autor que eu gostei a primeira vez que eu li e depois eu deixei de gostar, agora a gente vai para o contrário. William, um outro livro de terror lançado pelo Mason Coyle. Só que Mason Coyle, na verdade, é o pseudônimo de ninguém mais, ninguém menos que o Andrew Piper, que é o responsável pela série Demonologista, que tem 3 ou 4 livros. Eu também li todos eles, mas na força do ódio e porque a box Darkside com esses 3 livros ficou simplesmente lindíssima. Só que, cara, eu lembro que ele foi um dos primeiros livros da Darkside que eu li na vida, né? Ele é o primeiro, o Demonologista mesmo, é um dos primeiros lançamentos fortes da Darkside aqui no Brasil. E, cara, eu já não gostei do primeiro, eu fui pro segundo querendo saber se eu ia melhorar ou não e não melhorou, e aí eu fui pro terceiro e eu tive certeza que era bem ruim mesmo, e eu comprei o terceiro só porque eu queria a coleção completinha na minha estante, porque os livros são realmente muito bonitos. Mas agora, em 2025, ele lança o livro com o pseudônimo e parece que o pseudônimo é quem escreve bem na história, porque, cara, é muito bom o William. Mais um livro de terror dele, dessa vez com um enredo interessante, com uma história por trás, um background bem legal, com uma profundidade dos personagens e uma história bem mais coerente do que a trilogia anterior. Ah, gostei muito, vale a pena, até se você ainda não conhece o Andrew Piper, é melhor conhecer através do Mason Coyle, que esse sim escreve bem. Vou seguindo a batida de escritores que eu não gostava e aprendi a gostar, que é o caso do Riley Sager. Cara, eu li os primeiros livros dele e não gostei, e aí eu comecei a entender a escrita dele, e esse ano também teve muita coisa do Riley Sager aqui no Brasil, teve uns 4 ou 5 lançamentos dele, todos os livros muito bons, mas A Casa da Escuridão é disparado o melhor livro que eu já li dele, e eu leio coisas dele que nem saíram no Brasil ainda, que lá nos Estados Unidos já foram lançados, mas não vieram pra cá ainda. E, cara, ele escreve bem demais, e aí eu passei a entender bem qual é a dinâmica da criação dele e virei fã demais do Riley Sager. É um dos meus autores favoritos agora, porque ele consegue
dá uma originalidade para cada uma das obras dele, né? Ele escreve sempre terror, mas ele consegue construir esse terror de diversas formas. Tem um livro dele que já saiu aqui no Brasil, que é feito sob um roteiro de cinema, e é um terror, e aí coisas vão acontecendo no meio daquele filme. Cara, é muito... Eu achei ruim na época que eu li, mas hoje eu consigo ver que o livro é bom demais dentro de toda a ideia de enredo, dentro de toda a inovação que ele traz, e eu gosto muito, eu valorizo demais essa ideia de tu conseguir sempre estar mudando dentro daquilo que tu apresenta. É uma das coisas mais difíceis de fazer na literatura, porque a gente tem, a grande maioria dos autores, eles pegam uma dinâmica que deu certo, eles pegam um estilo de enredo que deu certo, um roteiro de história que tenha dado certo e replicam aquilo dali só mudando os personagens. Mas não. O Ridley Segar faz completamente diferente disso e consegue fazer muito bem o seu livro. E se você quiser conhecer a escrita dele, vai em A Casa da Escuridão, lançamento da Dark Side, que ficou muito bom. Mas esse ano também tivemos aqui no Brasil o lançamento de No Meio da Noite dele, e que também é bom demais. Então fica aí não só um livro, mas um nome de autor que vocês podem ir sem medo, que vão ter uma novidade a cada novo livro dele. Agora vamos para o livro mais emocional dessa lista, tá? Estou falando de A Erupção, do Michael Crichton, com o James Patterson. O livro, por si só, já é muito bem construído, é uma baita história, uma baita distopia, um livro muito incrível para quem quer ler, mas tem um detalhezinho nesse livro que é muito importante. Esse é um livro póstumo, porque o Michael Crichton já morreu, e ele é o responsável pela série Jurassic Park. Então dá para ver que o universo que esse cara sabe criar é simplesmente maravilhoso. Então é mais um livro dele, um livro que ninguém esperava, terminado pelo James Patterson, editado por ele, um dos grandes autores também, que por algum motivo não deu muito certo aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele continua lançando muita coisa, e os dois juntos conseguem construir essa história fabulosa. Gostei demais do livro, foi um dos primeiros livros que eu li no ano e gostei. Agora, quase encerrando a nossa lista, vamos para o quinto livro, que é o primeiro livro nacional. Eu tinha outras opções de livros nacionais juntos, mas eu estou muito nessa pegada de autores que eu não tinha gostado tanto no começo, e agora eu já gosto bastante, e pegando livros mais do começo do ano também, para que, caso vocês não tenham lido ainda dá tempo de ler, o 2025 não acabou. Eu estou falando de Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante. Ela tinha lançado um livro pela Dark Side que eu tinha achado muito bruto, um livro de contos, assim, que eu achei tudo muito gratuito. Até conversei com ela sobre isso, dizendo que, cara, eu achei o livro muito forte, muito impactante, assim, achei as coisas bem desnecessárias de acontecerem ali. Ela falava muito sobre abuso e tudo mais, e, cara, não tinha curtido o estilo de escrita dela. Mas nesse livro ela consegue construir algo completamente diferente, também abordando esse assunto, mas com uma história envolvendo terror, tendo mais camadas, tendo uma personagem principal que é mais complexa e completa. Então eu vi que tem uma genialidade na cabeça dela também, incrível. E aí ela até me explicou que o primeiro livro ela teve uma dificuldade realmente de escrever, porque era um livro de contos. Então, com vários contos, a história tem que ser muito rápida de acontecer, e quando o assunto é tão pesado, parece realmente que a coisa acontece de uma forma gratuita. Nesse, que é um romance, ela consegue já estender mais a história, dar mais camadas para os personagens e criar algo muito mais coerente e que vai se conectar com o leitor, vai dar medo, vai dar ânsia, vai dar vários sentimentos que a gente gosta de ter enquanto a gente está lendo. E como eu vou sempre um pouquinho além daquilo que eu tinha planejado de dar de dicas para vocês, iam ser só 5, mas eu vou incluir uma a mais que eu sei que vocês vão gostar muito, porque é de alguém que vocês gostam muito. Eu não gosto tanto, tá? Não gosto tanto, mas também não odeio como muitas pessoas por aí gostam de falar que odeiam dela. Estou falando de Freida McFadden. Cara, eu não sei quantos livros eu li dela esse ano, não foram todos péssimos, não foram todos ruins, teve acho que uns 4 livros dela que eu li e gostei, inclusive o último, A Intrusa, lançamento agora desse mês da Editora Record, eu achei bem legalzinho, mas teve um livro que foi um dos meus primeiros livros do ano e que eu acho que vale muito a pena a galera conhecer a literatura dela através desse livro. Eu tô falando de O Detento, lançamento de janeiro aqui no Brasil, e que, cara, ela
é um dos primeiros livros que ela constrói algo diferente. Claro que ainda tem aquela dinâmica da mulher que vai fazer alguma coisa contra o homem que está fazendo alguma coisa contra a mulher. Essa dinâmica nunca muda. Mas nos personagens desse livro ela consegue construir algo um pouco mais elaborado. Tem um romance por trás, tem um sentimento, tem um medo que vai acontecer, gera algumas dúvidas no futuro dos personagens. Eu achei isso interessante, achei que ela foi mais profunda, que ela conseguiu criar algo mais completo, algo que tem as camadas que a gente precisa na literatura. E eu indico essa história, mesmo tendo dado só 4 estrelas, que para mim, para Freida já é muito, e tendo alguns livros dela, como O Acidente e O Filho Perfeito, que eu cheguei a dar 5 estrelas, tá? Mas esse livro, para mim, é o mais diferente de todos eles, é o que tem mais complexidade, é o que é mais trabalhado dela, que eu senti que ela levou um tempo mais para escrever aquilo dali, e não foi só em cima da mesma fórmula que dá certo, teoricamente, para todos os livros que ela lança, tá? Então isso. Antes disso, vou dar mais uma dica, eu nem ia dar, porque foge da ideia de você conseguir ler mais livros ainda em 2025, e também foge da ideia de ser suspense ou terror. Vou falar de uma fantasia e que é simplesmente enorme. E que eu sei que se você quiser pegar essa fantasia agora para ler, muito provavelmente ela vai entrar janeiro adentro com vocês, que é o Alchemizer, tá? É um livro que eu não achei tão fabuloso, assim, ficaram faltando algumas coisas para mim, mas eu entendo que isso é porque eu não consumo tanta fantasia como quem é apaixonado por esse gênero e acabou ficando apaixonado por esse livro que é hypado no mundo inteiro. Então, fica essa dica para vocês. Esse daí, se você quiser pegar, quer pegar uma fantasia boa, que tem um universo bem interessante, tem uma personagem principal muito boa, que vai mudando a forma de pensar dela a todo momento. Eu achei que faltou ação, achei que faltou uma explicação maior sobre o universo que foi criado, né, o anterior ao que a gente está vendo ali no momento. É como se o livro não fosse o primeiro livro de uma história, né, que já existisse uma história anterior. E eu até vi alguma coisa que ele é baseado numa fanfic, que por isso talvez não exista esse background, né, dentro dessa história. Mas gostei, achei bom, foi uma grande experiência, e é um livro que pode ir com você pelo verão inteiro, porque são mais de 900 páginas, e vale a pena as 900 páginas, tá? Então fica aí essa última dica, prometo que foi a última. É isso, me conta aqui nos comentários o que você achou da nossa listinha, se você concorda com algum deles, se outros deles nem deveriam ter aparecido por aqui, e me dê também dicas para que eu possa ler algo diferente em 2025, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, até semana que vem.